Olá, dando continuidade ao nosso módulo de desempenho humano e fisiologia do voo, esse vídeo de hoje vai falar sobre o sistema visual. Exatamente, vai falar sobre a nossa visão. Mais do que uma aula de anatomia do olho, até porque esse não é o objetivo, nós vamos falar sobre como a visão vai ser impactada pelo voo, né? As cargas de pressão, as diferenças de pressão, de velocidade, aceleração, desaceleração. Nós vamos falar sobre o impacto disso na visão. Mas antes de entrar nesse ponto, nós precisamos entender como é que a visão funciona. Então, é isso que a gente vai fazer nesse vídeo. Vamos lá? Então, conforme eu disse, o objetivo desse vídeo é conceituar o sistema visual. Eu espero que ao final desse vídeo você seja capaz de conceituar o sistema visual, listar os componentes do sistema visual, né? Quais são as partes que compõem o sistema visual, descrever o funcionamento do olho humano, como é que o olho funciona, é uma máquina fantástica, né? Como é que o olho funciona. Ao final desse vídeo também você vai ser capaz de classificar a visão de acordo com a quantidade de luz. O nosso olho tem a capacidade de se adaptar à quantidade de luz. E aí, para cada quantidade de luz dessa, a gente tem um tipo diferente de visão, se é que a gente pode chamar assim. E, por fim, você vai ser capaz de descrever as características da visão com implicação na fisiologia do voo. Quais são as características que a visão tem que vão implicar, né, o voo vai implicar nessa relação fisiológica? Tranquilo com isso? Então, nosso roteiro vai ser o seguinte: sistema visual, anatomia e funcionamento do olho, classificação da visão, características da visão. Pronto? Então, vamos ao nosso vídeo. Bom, sistema visual. A nossa visão. O que é a visão e como é que ela funciona, né? A visão é responsável por 75% da nossa capacidade de percepção do mundo. Se você já fez o curso de instrutor, estudou outro módulo aqui comigo, eu faço uma pirâmide, né, da percepção. E a visão é que detém realmente a maior parte da nossa percepção do mundo ao nosso redor. São 75% dessa capacidade. 75% da capacidade de percepção do mundo é através da visão, é visual. A visão também tem um predomínio e aí ela acaba dominando os outros sistemas que vão trazer o equilíbrio para o nosso corpo. O nosso corpo tem alguns sistemas que funcionam que vão proporcionar ao corpo o equilíbrio e a orientação. A visão é o principal deles, conforme eu falei, mas nós temos aí o sistema vestibular, que a gente vai estudar no vídeo aqui para frente, que está aqui dentro do nosso ouvido médio e faz essa sensação de movimento aqui, que eu estou mostrando para vocês, o sistema vestibular e o sistema proprioceptivo. Esse sistema proprioceptivo, a gente vai falar um pouco lá para frente dele também, mas são sensores que nós temos nas nossas juntas, nas nossas articulações, que junto com a visão e junto com o sistema vestibular, nos dão essa orientação de movimento. Então, esses três sistemas corroboram para o nosso equilíbrio corporal, mas a visão predomina sobre todos eles e auxilia os outros dois também. Então, a visão é longe o nosso principal sentido. E aí a gente tem uma imagem do sistema visual, você está vendo aqui ao meu lado, né? Uma cabeça ali com um corte na horizontal do cérebro, mostrando ali os olhos e a transmissão através do nervo óptico da informação até o cérebro. Então ali, ó, composto pelos olhos, nervos e estruturas acessórias, pálpebras, supercílios, músculos e aparelho lacrimal. A visão ainda tem essa estrutura externa ali de pálpebras, supercílio, o aparelho lacrimal, tudo isso vai ajudar no funcionamento da visão. Muito embora a gente não vá se aprofundar nesse critério de anatomia, não. A gente vai ficar na anatomia mais básica do olho. A visão funciona através do processamento de dados recebidos pelo encéfalo por intermédio de receptores sensoriais ativados pela luz. É a luz que ativa a nossa visão, né? Com pouca luz a gente enxerga menos justamente por isso. No cérebro essas informações são recebidas e são transformadas. Veja que o olho tem uma capacidade, na verdade todo o sistema, né, tem a capacidade de transformar a luz
em informação elétrica que vai ser levada até o cérebro e vai ser processada para formar uma imagem. Veja que coisa maravilhosa. Tem gente que ainda diz que tudo isso é por acaso. Tem gente que ainda acha que tudo isso é por acaso. Mas vamos à anatomia do olho. Como é que funciona o nosso olho, essa nossa câmera de alta resolução, duas, né? Duas câmeras, ou uma câmera com duas lentes, né? De alta resolução. A luz vinda dos objetos penetra no olho por uma estrutura transparente chamada córnea e passa através da pupila. Daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem, você vai ver o que é a córnea, o que é a pupila. Por enquanto aqui só o funcionamento, como é que o processo acontece. O tamanho ou diâmetro da pupila é controlada pela íris. A íris consegue dilatar né, a pupila. É a parte colorida do olho. Então essa parte do olho que tem cor, a minha não dá para ver, mas é um castanho escuro. A parte colorida do olho. Quem tem olho verde, na verdade, tem ali a íris verde, né? Ou quem tem olho azul tem a íris azul. No meu caso, a íris é aquela comum, é a castanho mesmo. A lente ou cristalino está colocada atrás da pupila e trabalha focalizando a imagem projetada na retina. Veja que há uma complexidade aí nessa máquina, né? Você tem a íris que controla a abertura, você tem a lente ou cristalino que está exatamente atrás e vai fazer o foco da imagem e projetar a imagem lá atrás na retina. Uma vez projetada na retina, essa imagem vai ser transportada pelo nervo óptico até o cérebro. Então a gente tem a retina é uma estrutura que, como um tapete, forra inteiramente a parte de trás e as porções laterais do olho. A retina é a parte de trás e lateral do fundo do olho. Contém uma estrutura com dois tipos de células sensíveis à luz. Essas células são importantes para vocês precisam saber aí, porque elas vão impactar diretamente na nossa acuidade visual, na nossa capacidade de enxergar alguma coisa, que são os cones e os bastonetes. Essas células, cones e bastonetes, estão ligados ao nosso nervo óptico. E aí vamos lá, cada cone tem um neurônio ligado a ele. Veja que o cone tem apenas um neurônio. O bastonete tem vários bastonetes estão ligados a um neurônio. E o cone não, o cone é um só ligado a um neurônio. Significa que o cone, né, por estar ligado diretamente a um neurônio, ter um neurônio dedicado a ele, ele é muito mais preciso, né? E é exatamente isso. Essas células, cones, estão ligadas a um neurônio, né? Cada uma a um neurônio, e ela é sensível às cores. E o nosso olho aí, só por curiosidade, é capaz de distinguir mais de 1000 tons diferentes de cores, né? As mulheres que eu digo, né? Ela olha, não, aquilo é azul, o homem só tem azul claro e azul escuro, a mulher vê 200 tons de azul, né? O homem é mais azul claro e azul escuro, né? Bom, ainda falando sobre o olho, vários bastonetes estão ligados ao neurônio, conforme eu falei, e os bastonetes são responsáveis pela visão periférica, aquilo que ocorre aqui, ó, não no seu campo de visão frontal. No campo de visão frontal está com os cones. O que acontece aqui ao redor, aquela imagem meio vulto que você quase vê na tua visão periférica, o olho enxerga mais ou menos aí 130, 135 graus para cada lado de visão periférica. E essa visão periférica vem justamente dos bastonetes. O bastonete só enxerga em preto e branco, ele não capta cor, e ele é muito sensível em situação de pouca luz. Então, com pouca luz, a gente enxerga mais com os bastonetes do que propriamente com os cones. É isso que acontece. E o nervo óptico pega essa informação toda e joga lá para trás, para dentro do cérebro. O cérebro vai processar isso e dizer, isso é uma imagem, isso aí eu conheço. Tá aí o desenho com tudo isso que eu falei para vocês, né? A íris, a pupila, a córnea, o cristalino, a retina, o nervo óptico. Aí só não estão representados aí, obviamente, as células, os bastonetes e os cones, mas eles estão aqui, né? Estão aqui em algum lugar. Então, voltando ainda para o olho. Esclera ou esclerótica é a parte branca do olho que serve como proteção. Essa parte branca do globo ocular. Córnea é a estrutura transparente e resistente que permite a passagem da luz para dentro do olho e ajuda a focalizar a imagem na retina. Inclusive, a córnea é uma das coisas que pode ser transplantada no olho. Você ouve, não, transplante de córnea, né? É essa estrutura transparente aí que a gente tem. A íris é a parte da cor dos olhos, como eu já falei,
controla a entrada de luz através da pupila. Então a pupila vai dilatar ou se estreitar para permitir maior ou menor captação de luz, justamente para que a gente possa enxergar. Isso é feito pela íris. A pupila é a abertura na íris que aumenta ou diminui, controlando a intensidade de luz. É aquilo que eu falei, você tem a íris e tem a pupila que abre e fecha, que dilata ou se contrai para poder permitir a entrada de luz. O cristalino é a lente, é uma lente biconvexa, né? É assim, nessa forma aqui. É uma lente biconvexa que auxilia no foco da imagem e vai jogar isso lá na retina. E a retina é responsável por captar essa imagem, jogar no nervo óptico e jogar para o cérebro. Assim, de uma maneira mais simples, mais curta, essa é a estrutura anatômica do olho e é dessa forma que o olho funciona, dessa forma que a gente enxerga. Volto a dizer, o propósito aqui não é aprofundar na anatomia do olho, até porque eu não sou especialista e vocês não precisam ser nesse assunto. O que a gente precisa saber é como é que o olho funciona para saber como é que o voo vai impactar nesse funcionamento e o que isso vai gerar, que são as ilusões visuais que a gente vai ver muito lá para frente. Tipos de visão, isso é importante para a gente. De acordo com a quantidade de luz que entra, que a gente tem disponível para enxergar alguma coisa, a gente vai classificar a visão em 3 tipos, Ou seja, o olho vai se comportar de 3 maneiras diferentes, dependendo da quantidade de luz que você tem no ambiente. A primeira delas é a visão fotópica, que é o modo de visão no ambiente bem iluminado. Então, o olho vai se comportar dessa forma, de uma forma fotópica. As células que são ativadas para enxergar são os cones, e isso permite melhor distinção, definição do que está sendo visto e melhor distinção das cores. Claro, quanto mais luz, mais você vê a cor, melhor você enxerga. Claro que tem um limite aí em que você vai começar a distorcer tudo, mas dentro de uma iluminação razoável, os cones é que vão fazer essa captação. Esse tipo de visão ocorre na região central da retina e a acuidade visual, ou seja, a nossa capacidade de enxergar é grande. Por quê? Porque são os cones que vão fazer essa captação. E os cones são aquilo que a gente podia chamar de células da definição, de qualidade da visão. Outro tipo de visão é quando você não tem luz, que a gente chama de visão noturna. O nome técnico é visão escotópica, também denominada visão noturna, e é utilizada, obviamente, em ambiente com pouca luminosidade. Aí a gente ativa as outras células, que são os bastonetes. E eles vão dar ali pra gente uma coisa meio tom de cinza, meio 50 tons de cinza, Ele vai começar a estabelecer uma distorção das cores e começa a enxergar tudo num plano cinzento, tudo ali num tom de cinza. A acuidade visual é mais fraca, Você não vê direito o contorno. Por quê? Porque você não tem luz. Você até enxerga o objeto, mas você não consegue definir os limites do objeto. É uma visão realmente mais complicada. Quer ver como é que é? Basta apagar a luz e tentar enxergar alguma coisa. E aí a gente tem uma visão que é a mesotópica, que é quando você tem uma iluminação meia boca. Então o olho não vai estar nem na fotópica, nem na luz plena, nem na escotópica, nem naquela visão noturna. É aquela luz meia boca ali, meia luz, Aí você tem a ativação de ambas as células, tanto os cones quanto os bastonetes, mas nenhum dos dois funciona 100%. Por quê? Porque o cone, para ver 100%, precisa de luz. O bastonete, para ver bem, precisa ou trabalha melhor em ausência de luz, por causa da visão periférica. Como você não está nem com muita luz, nem sem luz, aí a visão fica meia boca, fica uma visão ali de meia luz, realmente aquela coisa meio turva, tá? É importante saber, principalmente a visão noturna vai ter um impacto muito grande na aviação um pouco mais para frente. Características da visão. Cara, a visão, o olho humano se adapta, como a gente acabou de ver, de 3 formas diferentes, se adapta muito bem à luz, se adapta muito bem ao escuro. E aí, só para que você tenha uma noção, os cones levam em média 7 minutos para se adaptar à mudança brusca de iluminação. E os bastonetes levam 30 minutos para se adaptar. Ainda bem que os cones dão a maior precisão, e aí você enxerga melhor. Aí uma coisa interessante para a gente saber aqui antes de encerrar o vídeo é
a questão da nossa cegueira noturna, ou de que existe uma zona cega noturna. É um tipo de limitação que é assim, ó. É uma limitação fisiológica devido à ausência de bastonete na região da fóvea, que é uma parte lá atrás, onde a retina recebe a imagem. Então, a retina projeta a imagem lá atrás, mas não há nessa região bastonete. E aí, à noite, você não consegue perceber bem essa imagem. Quando você foca, o que isso quer dizer é o seguinte: quando você foca um objeto à noite, há uma tendência do olho de eliminar esse objeto, porque você não tem bastonete suficiente para fazer a captação da imagem noturna. E aí ele some com o objeto à noite. É o que ele diz aí, ó. É uma limitação fisiológica devido à ausência de bastonete na região da fóvea e determina uma área cega de 5 a 10 graus na visão central em ambientes escuros. Por quê? Porque o bastonete ele não é para captar a imagem central. E aí quando você olha um objeto à noite com a região central do olho, você não tem bastonete, só tem cone. O cone não vê à noite. O que acontece? Cegueira. Dá um... E aí, qual é o que é recomendado fazer aí? É você não manter o olho fixado no objeto por mais do que 3 segundos, porque senão ele some. É o que está escrito aí, ó. Em virtude da área cega noturna, deve-se evitar olhar diretamente para o objeto-alvo em ambiente pouco iluminado por mais de 3 segundos, pois ele vai desaparecer. Vê que negócio engraçado, né? O cérebro processa, não tem, ele apaga. Você perde a visão. Isso na aviação é importante? Extremamente importante. O que recomenda? Principalmente quando você está longe olhando para uma pista, né? Você está bem longe olhando para uma pista lá num ponto futuro, aí fica... Por isso que você às vezes à noite tem aquela intuição de fazer esse tipo de movimento, ó. Você olha meio, né? Você tira um pouco a visão e olha meio de lado para poder enxergar por causa disso. É esse fenômeno que gera uma adaptação natural de movimento de cabeça para você poder enxergar. E aí a recomendação recomenda-se manter a visada, né, em torno de 10 graus defasados do objeto e em movimento a cada 2 segundos. É exatamente isso que a gente faz. Quando você está ali, está dirigindo, não vou nem trazer para o piloto aqui, você está dirigindo, aparece um negócio lá na frente, você faz assim, né? Você dá aquela... Você desvia o olho para poder enxergar. Se você focar direto, ele some da sua frente, né? Já passou por isso? Faz o teste aí que você vai perceber. Bom, meus amigos, dito isso, a gente seguiu o seguinte roteiro, ou passou pelo seguinte roteiro para evitar o pleonasmo aí do seguir o seguinte. Sistema visual, falamos sobre a anatomia e o funcionamento do olho, sobre a classificação da visão, sobre as características da visão. E agora eu tenho certeza que você é faixa preta em conceituar o sistema visual, você é capaz de dizer o que é o sistema visual, você é capaz de listar os componentes do sistema visual, talvez não todos, né? Mas a maioria, agora você já sabe aí o que é íris, o que é pupila, né? Já sabe o que são os cones, os bastonetes, isso é importante. Você consegue descrever o funcionamento do olho, né? Aquela coisa de entra pela córnea, a pupila, né? A íris se ajusta para poder dilatar a pupila, para poder focar na retina, o cristalino foca na retina, o objeto lá atrás, e depois isso vai para o nervo óptico. É importante saber esse funcionamento. Agora você é capaz de focar aqueles 3 tipos de visão, lembra que eu falei? Com muita luz, sem luz, que é a visão noturna, e com a luz ali meia boca, com meia luz, que você é pior, inclusive, né? E você é capaz de descrever as características da visão, que é essa capacidade de se adaptar, e a implicação que isso tem na fisiologia do voo, né? Então, fechamos assim o nosso vídeo sobre sistema visual, e no próximo vídeo nós vamos dar continuidade a essa nossa aula de, entre aspas, anatomia, e vamos falar sobre o sistema auditivo. Bora ver como é que a gente ouve. Então, vejo você no próximo vídeo.